Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como a simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir frutos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Deus colocou essa mensagem no meu coração, onde fala do poder da língua, né? Que nós temos que dominar a nossa língua, né? Nesse texto fala que a nossa língua, esse membro pequeno, ele é muito perigoso, né? O que o Espírito Santo fala para mim, para você, a respeito desta mensagem, né? Que nós temos que controlar a nossa língua. Nós temos que controlar. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos sem pensar. E quando nós falamos sem pensar, nós falamos coisas que nós não devemos. Ainda mais se nós estamos nervosos, fica pior. Porque a gente acaba descontando em cima da pessoa com quem a gente está falando a nossa raiva, a nossa frustração, o nosso nervoso, a gente acaba descontando em cima dessa pessoa, né? E muitas das vezes nós ofendemos o nosso irmão, nós ofendemos, né? Nós estamos ali destilando o nosso veneno e ofendendo, né? E ali isso pode causar um dano muito grande, porque a pessoa que está ouvindo, ela pode também não nos perdoar. Ela pode perdoar, mas ela também pode não perdoar. Então nós podemos até perder uma amizade com aquilo que nós falamos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque nós temos que preocupar com os sentimentos das outras pessoas, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, nós temos que ter empatia, né? Ou seja, quando a gente fala alguma coisa para alguém, nós temos que pensar assim: será que eu gostaria de ouvir isso? Né? Isso que eu estou falando, será que eu ia gostar de ouvir isso? Será que eu ia me sentir feliz? Então nós temos que se colocar no lugar do outro. Então, o que Deus nos ensina é controlar a nossa língua, até o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Então, como é que nós temos domínio próprio, né? Nós temos assim, quando nós controlamos a nossa língua. Então, para nós controlarmos a nossa língua, nós temos que pedir para Deus, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Porque o inimigo de nossas almas, ele está de redor tentando nos devorar, né? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele usa pessoas para deixar a gente nervoso, para a gente perder a cabeça, para a gente falar coisa que não deve, porque quando a gente está nervoso, a gente acaba falando coisa que não deve. Então nós temos que ter essa consciência, né? E pedir para o Senhor nos dar o domínio próprio. Então, Deus que nos dá o domínio próprio. Então nós temos que pedir isso para Ele, todos os dias. Por quê?
quê? Porque o inimigo ele vai usar pessoas que nós amamos para falar coisa que nos magoa. Ele vai usar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, um amigo querido. Ele vai usar essas pessoas para te magoar. Ele não vai usar pessoas que você não conhece, né? Pessoas que você não tem um convívio. Porque uma pessoa que você não tem um convívio, se ela falar alguma coisa para você, você não vai ligar, você vai pensar assim, nem conheço essa pessoa, tô nem aí para ela, não conheço, né? Mas se é uma pessoa que nós amamos, dói no nosso coração. Porque aí nós ficamos pensando assim, poxa, mas por que aquela pessoa me ofendeu? Poxa, eu amo tanto essa pessoa, o que eu fiz? Né? Então, nós temos que pensar que o inimigo de nossas almas, ele está ali ao derredor, usando pessoas para nos magoar. Né? Então, e muitas das vezes também nós magoamos as pessoas também. Muitas das vezes o inimigo, ele nos usa para magoar outras pessoas. Por que ele nos usa? Porque nós abrimos uma brecha para ele entrar. Nós cometemos pecados, do pecado que nós cometemos, ele entra, é uma brecha para ele entrar, né? Então, muitas das vezes, nós perdemos esse domínio próprio, né? E nós magoamos e ofendemos pessoas que nós amamos, né? E depois para consertar, fica muito difícil para consertar, porque dependendo do que eu e você, a gente fala, a pessoa muitas vezes ela não perdoa, ela não consegue perdoar. E aí o relacionamento é abalado. E aí gera uma mágoa. E aquela mágoa, se nós não tomarmos cuidado, ela vai crescendo, ela vai enraizando dentro de nós e pode até futuramente gerar uma doença mental. Uma ansiedade, né, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma bipolaridade, são tantas doenças mentais. Uma mágoa que ela não é tratada pelo Senhor, ela gera danos na alma de uma pessoa irreparáveis, né? Só Jesus que pode libertar, né? Não existe medicação, não existe terapia que liberta. A medicação ela ajuda, a terapia é excelente. Eu falo que todo mundo tinha que fazer terapia, porque é muito bom fazer terapia. Porque nós temos que conhecer quem nós somos, né? Então é muito bom fazer terapia. Eu aconselho você a fazer terapia, porque eu faço e eu adoro. Então, só que assim, o psicólogo, o terapeuta, ele não cura. O remédio, né, para ansiedade, para síndrome do pânico, tantas doenças mentais, ele ajuda a pessoa a ter uma vida melhor, só que ela não cura. Quem cura é Jesus. O Senhor que cura, o Senhor liberta. Então tem muitas almas que estão doentes por causa de mágoa. Por causa de mágoa, por causa de coisas que foram faladas para ela. Coisas faladas da infância, um bullying. Na infância, se a pessoa sofreu muito bullying, ela carrega isso para a vida adulta, né? E isso pode prejudicar a vida dela. Pode gerar uma doença. Até um câncer pode ser gerado, né? Então, coisas que falaram, que foram lançadas durante as nossas vidas, se nós não pedirmos para o Senhor nos libertar, se nós não entregarmos diante do Pai, em nome de Jesus, se nós não pedirmos para o Senhor nos curar, nós adoecemos. E aí, não há remédio, não há terapia que cure. Não há. Né? Muitas pessoas, elas aceitam Jesus, elas se batizam, elas vão para a casa do Senhor, né? Ali, né, ela começa a adorar o Senhor, começa a lhe servir a Deus, né? Mas dentro dela tem aquela mágoa dentro dela. E essa pessoa ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser feliz. Por quê? Porque ela não colocou diante do Pai a mágoa. Ela não falou, Senhor, cure a minha mágoa, trate a minha mágoa, né? Muitas das vezes uma pessoa que não libera perdão é uma pessoa que ela acaba ficando enferma,
né? E nós também temos que pedir perdão também. Quando a gente ofende uma pessoa e magoa uma pessoa, nós temos que pedir perdão para essa pessoa, né? Mesmo que essa pessoa falasse na cara da gente, ó, não vou te perdoar. Mas você tem que falar, olha fulano, me perdoa por ter feito isso com você. Me perdoa em nome de Jesus. Mesmo se eu e você nós ouvimos assim, eu não vou te perdoar. Mas diante do Pai nós estamos com a consciência tranquila, porque nós fizemos a nossa parte. Então se você magoar alguém, peça perdão. E você que guarda mágoa, sabe, pede para o Senhor te ajudar a perdoar. Porque senão isso vai te deixar enfermo. Você vai ficar doente. Isso vai impedir que você seja feliz. Isso vai impedir que você viva as bênçãos do Senhor na sua vida. Isso vai impedir, porque o que o inimigo ele quer? Ele quer tirar a alegria dos filhos e filhas de Deus. O diabo ele quer tirar a nossa alegria, né? Que é um fruto do Espírito também, a alegria. É um fruto do Espírito. Que é muito importante, a alegria é muito importante. Então o que o diabo faz? Ele quer tirar a nossa alegria. Ele quer nos adoecer, porque as doenças mentais, que nem a depressão, é a doença que mais mata no mundo, é a depressão, né? E nós estamos no Setembro Amarelo, que é o setembro que fala sobre o suicídio, né? O Setembro Amarelo ele fala sobre o suicídio, a prevenção, né, do suicídio, né? Não tem a prevenção do câncer de mama, câncer de próstata, tem, né? Cada mês tem a sua prevenção. Esse mês é a prevenção do suicídio. Tem muitas pessoas se matando, cristãos se matando, servos de Deus se matando, tirando a própria vida. Por quê? É uma enfermidade da alma. É uma coisa que tem que ser tratada pelo Senhor. E só o Senhor pode curar. É só Ele que liberta. Me perdoem de estar chorando, mas isso tocou meu coração profundamente. Porque outro dia eu vi no Google, lá um pastor tirou a sua própria vida, uma missionária tirou a sua própria vida, pessoas tirando as suas próprias vidas. Porque o diabo ele quer, por que ele quer isso? Porque ele quer ceifar as vidas para o inferno. Ele quer as vidas para ele. Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar, nós temos que levar diante do Pai. Nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossos problemas, nós temos que levar diante de Deus as nossas enfermidades. E falar para o Pai nos curar. Nós temos que falar, você que está sofrendo de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não aceite isso na sua vida, né? Se você está fazendo tratamento, continue o seu tratamento, terapia, remédio, continue. Mas chega diante de Deus e fala, Senhor, eu estou tomando esses remédios, mas Senhor, eu não quero mais. Me liberte, Jesus, o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, levou todas as minhas enfermidades, né? Porque o Senhor não quer que eu fique doente, né? Porque as doenças não vêm de Deus, meus queridos e queridas. As doenças, elas vêm do inferno, elas vêm do diabo, elas não vêm de Deus. Então, se você está sofrendo de depressão, dessas doenças que eu falei, não aceite isso na sua vida. Continue com seu tratamento, mas vai diante de Deus e fala, Pai, eu não aceito. Pai, me cura. Pai, me dê estratégias. Me ajude, Pai. E irmãos e irmãs, comece a orar todo dia. Ore todos os dias pedindo para Deus, todos os dias. Não duvide da sua cura. Peça todos os dias, coloque louvores, louve a Deus e fala, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu creio na minha cura. E queridos e queridas, durma todos os dias, quando você for dormir, fala, Senhor, hoje eu não fui curado, mas amanhã eu serei. E todos os dias você fala isso com o Senhor. E um dia Deus ele vai te curar. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai te curar. E você vai poder testemunhar para as pessoas e falar, eu fui curada do síndrome do pânico,
da síndrome do pânico, eu fui curada da depressão, eu fui curada da bipolaridade e tantas outras doenças. Você vai poder testemunhar, né? Porque aí, quando Deus te curar, você não vai mais precisar fazer terapia, você não vai precisar mais tomar remédio controlado, você não vai precisar de mais nada, porque Jesus, ele vai te curar. Quando ele te curar, você vai ver a glória de Deus na sua vida. E aí, Deus, ele vai te usar para ajudar outras pessoas que passam por isso. Então, nós temos que pedir para o Senhor, né? Então, nessa mensagem, quando falou do poder da língua, né, que nós temos que cuidar da nossa língua, saber o que a gente fala, porque o que nós falamos reflete o cristão que nós somos. E aquilo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas, que nós podemos magoá-las. E mágoa gera doença, né? Eu nem ia pregar sobre isso, eu não ia falar sobre depressão, sobre ansiedade, nada disso, eu não ia falar nada disso. Mas o Espírito Santo me tocou a falar nisso, ele me tocou porque eu não ia falar, a mensagem não foi preparada para isso. Eu não preparei a mensagem para isso, o Espírito Santo mudou toda a mensagem, todinha a mensagem, eu não ia falar sobre isso. Mas se eu falei sobre isso, meu querido e minha querida, porque o Espírito Santo, ele está falando. Está falando porque ele sabe que tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem que estão doentes. Pessoas que estão com enfermidades. Pessoas que estão com doenças mentais. Às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar por causa do preconceito. Ela não procura um médico, ela não procura psicólogo, ela não procura um pastor, ela não procura um irmão. E aí essa pessoa ela morre. Ela adoece e morre dessa enfermidade, porque ela não procurou ajuda. Então você que está passando por isso, procure ajuda, procure seu pastor, procure ajuda médica, ajuda clínica. Procure. Deus deixou os médicos na terra para isso. Só que, porém, saiba que Jesus cura. Cura. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou falando. Certeza absoluta. Então, peça ao Senhor cura. Se trate, mas peça cura. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Eu não ia falar sobre isso. Não era isso que eu ia falar. Mas eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. Porque quando eu comecei a pregar... Aliás, quando eu comecei a pregar, antes de eu pregar, eu orei e falei para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, fala o que você quiser. O Senhor quiser, usa a minha boca. Mas eu não achei que ele ia falar essas coisas, jamais. Ele me pegou de surpresa. Então, essa mensagem de hoje, seja abençoado, curado em nome de Jesus. Sabe? Creia na sua vitória em nome de Jesus. Porque Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, o filho de Deus. Jesus, ele não mudou. Então, creia no Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia muito abençoado na presença do Pai. Amém.